Então, seguindo a minha explicação anterior, né, então que o nosso olho, então, ele recebe as radiações eletromagnéticas e essas células fazem isso, a função delas, né, e envia para o cérebro e assim vai. Só que tem um detalhe, essas células que a gente tem dentro do nosso olho, que são chamadas de cones e bastonetes, né? Algumas delas, agora eu não me lembro, eu vou errar, teria que olhar no Google aí rapidão. Se eu falar errado, vocês vão, eu posso falar invertido, né? Mas eu sei que uma delas, dos cones e dos bastonetes, uma delas, ela é bastante sensível às cores, né? Então ela nos dá muito a informação das cores. E outra célula, ela é muito sensível do contraste entre perceber luz e não perceber luz, sabe? Então a gente tem duas células que fazem isso. Uma enxerga muito o contraste entre receber luz e não receber, e outra enxerga muito as cores. E aí a gente mistura tudo isso, ela é o que a gente enxerga. Só que a gente é limitado numa faixa de comprimento de onda, que é de 400 nanômetros a 800 nanômetros. Nano é 10 a menos 9, né? Então, o nosso olho é limitado nessa faixa de comprimento de onda. Então, por exemplo, radiações menores que 400 nanômetros, o nosso olho não percebe. É invisível para a gente. E radiações maiores que 800 nanômetros, o nosso olho também não percebe, né? Detalhe, alguns animais, é bem interessante também se vocês se interessarem em tentar estudar isso aí, que é uma curiosidade, né? Mas alguns animais, eles têm comportamentos, né, de vida baseado também na característica do olho deles, né? Então, por exemplo, todos os animais que têm hábitos diurnos, por exemplo, galinha. Galinha mal chega de tardezinha, elas já vão tudo pro puleiro, né? Quem é da campanha aí sabe bem disso, né? Nem escurece. Aí, antes de escurecer, elas já vão embora, vão indo pro puleiro. E caiu a noite, elas estão no puleiro já. Largar uma galinha de noite, ela é totalmente perdida. Porque o predomínio das células no olho da galinha são as células que são muito sensíveis às cores. Mas as células que pegam contraste de brilho e pouco brilho, né? As células que pegam contraste das coisas, elas são praticamente nem sei se elas chegam a ter tanta essa célula aí. Então, são animais de hábito diurno. Eles enxergam muito bem de dia e de noite eles ficam totalmente perdidos, ficam cegos de noite. E outros animais é o contrário, eles têm muito poucas células que pegam bastante as cores, né, e enxergam bastante claro, mas eles têm bastante células que enxergam o contraste. Então, um mínimo de luminosidade assim, eles conseguem perceber. Então, para eles, o dia, para esse tipo de animal, o dia é muita luz para eles. Eles ficam, é como se estivessem encandeados de luz, assim, é muita luz. Então, eles têm hábito noturno. Para eles vivem melhor de noite, né? Então, começa por aí. Outra coisa também é que alguns animais, eles têm umas características de enxergar em outras regiões, como, por exemplo, infravermelho, né? Eu não me lembro se é infravermelho ou ultravioleta. Tem umas aves de rapina, eu acho que é ultravioleta. Agora eu não lembro. Eu acho que é ultravioleta. Essas aves, por exemplo, elas podem estar voando bem alto e elas enxergam, por exemplo, roedores, né, no meio de umas macegas, assim, por exemplo. Aí elas vão lá, dão o bote e pegam certinho aquele roedor. Mas como é que vocês acham que a águia, às vezes, nossa, tem olho de águia, parece que enxerga muito bem. Na real, ela enxerga um comprimento de onda diferente, uma faixa de comprimento de onda diferente do nosso. Então, por exemplo, aqueles roedores lá, eles fazem um mijo lá, sem mijo no ninho lá e tudo mais, né? E aquela urina deles, às vezes, absorve luz ultravioleta e devolve no ultravioleta também. E essa brilho que o nosso olho humano não vê, o olho das aves de rapina vê. Então, ela está vendo coisa que a gente não vê, entendeu? E aí, então, aí a gente costuma dizer que ela enxerga bem e tudo mais, né? Mas ela está vendo uma faixa do espectro diferente do nosso, né? Eu não sou muito sabedor disso que eu estou falando para vocês, mas um pouco é isso, né? Do pouco que eu sei, né? É claro que quem se interessou vai atrás estudar, hein? O que eu sei, eu estou dizendo aqui. Outra coisa que eu vou dizer para... Bom, então o nosso olho humano ele percebe isso, né? Lá em Química Geral eu falei um pouco também da intensidade, né? Que é o brilho tem uma coisa... O comprimento de onda vai até no ditar as cores, né? Eu fiz um degradê aqui, não sei se não ficou tão bom, mas... Quanto mais na região do 400, aqui é o violeta, né? Aqui tá até azul, aqui nem tá bem feito isso aqui. Mas aqui a gente chama de... A cor que a gente enxerga no nosso olho é o violeta. O máximo de violeta já é o fim do espectro pra gente. E o máximo de comprimento de onda é o vermelho,
né? Então, por isso que eu te disse que antes do violeta é o ultravioleta. E depois do vermelho, que é vermelho para nós, é o infravermelho. Então, as cores são dadas pelos comprimentos de onda da radiação eletromagnética. E esses comprimentos de onda, por exemplo, comprimentos de onda baixo, eles têm uma característica assim, bem interessante, que é um poder de expansão assim, muito grande, né? Como o comprimento de onda é bem pequenininho, ele se expande muito assim, na região onde ele está. Já os comprimentos de onda maiores, eles têm uma capacidade de ir mais longe, né? É bem interessante assim, essas características da luz, né? Então, esses comprimentos de onda maiorzinhos, eles vão mais longe. Então, aqui uma coisa bem interessante também é que, por que que, hoje em dia nem é mais, né, já mudou, mas no tempo antigo, assim, por que que meio que o padrão dos carros de polícia é ter uma luz, uma é azul e uma é vermelha. É interessante, né, a gente tem um mínimo do espectro que a gente enxerga e o máximo que a gente enxerga. Porque primeiro, porque é duas luzes que a gente enxerga, é óbvio, né, ninguém vai botar uma luz do carro da polícia aqui, no ultravioleta, né, duas luzes que a gente enxerga, só que uma delas é a que mais se expande no local e outra é a que vai mais longe. Então eu arrisco dizer para vocês que se a gente enxergar um carro de polícia muito longe, tiver o carro da gente, muito provavelmente a luz que tu vai ver, que vai te chamar a atenção é o vermelho, porque é a luz que vai atravessar uma distância muito longe, né? Vai te chamar a atenção de longe, é isso. A luz que mais vai te chamar a atenção de longe é o vermelho. Mas de perto, a luz que mais chama a atenção da gente é o azul. É a que mais se espalha, assim, né? Então é bem interessante, tem toda uma lógica aí quem montou aquelas cores, né? Nunca ninguém... Aquilo ali não é ala louco, né, pessoal? Se vocês achavam que era ala louco, não é. Senão poderiam ter feito um carro de polícia com luz verde e amarelo. Não tem tanto significado, entendeu? As duas são muito parecidas o comportamento delas. Se tu botar só verde, só amarelo, dá no mesmo. E a azul e vermelho, não. É bem interessante, né? Bom, deixa eu ir adiante aqui, vamos parar com o mundo das curiosidades aí, né? Aqui eu fiz uma telinha, vou ter que diminuir isso aqui, né? Senão não tem que aparecer. Mas qual é esse exemplo que eu vou dar aqui para vocês? Ele já é o princípio da técnica de espectrofotometria. A luz do Sol, ela tem todos os comprimentos de onda, desde o 400 ao 800, tem até a ultravioleta também, tanto é que a gente usa protetor solar por causa disso, né? Então a luz do Sol, ela tem vários comprimentos de onda, e a mistura de todos os comprimentos de onda é uma luz branca. Então, a luz branca é a mistura de todos os comprimentos de onda. Então, quando a gente, vamos supor, num exemplo, que nem esse aqui que eu inventei, 4 pessoas aqui, né, cada um com uma roupa que tem uma cor, o que quer dizer aquela cor da roupa que a gente observa? Na verdade, é a luz que veio do Sol, ou se não for do Sol, pode ser uma lâmpada, né? As lâmpadas também emitem todas as regiões de comprimento de onda, e aí, então, aquilo é uma luz branca, certo? E acontece que na roupa dessas pessoas aqui, a roupa tem um pigmento, uma determinada molécula que foi colocada lá na roupa dela, aquela molécula absorve determinados comprimentos de onda, e outros não. Então, por exemplo, esse cara aqui que está de azul, isso significa, de modo bem simples, dizer que as moléculas que fazem parte da cor que tingiu a roupa dele, essas moléculas absorvem vários comprimentos de onda, mas não os comprimentos, não os da região do azul. Entenderam? Então, se eu botei aqui, tem um espectro aqui na luz do Sol, né? O que é a roupa desse cara aqui? A roupa dele absorve vermelho, laranja, amarelo, verde. Só que quando o comprimente de onda vem na região do azul, aí aquela corante lá, aquela molécula que tingiu ali a roupa dele, aquela molécula não absorve a luz azul. Ela não absorve. Então, quando a luz do Sol vem, bate na roupa do cara e volta, o que volta é a luz que as moléculas da tinta lá da roupa não absorveram. Então, no caso, voltou azul. Então, esse azul vem até o nosso olho e a gente interpreta que isso aqui é o azul. Né? Então, um dia já ensinaram pra gente que essa cor aí, a mãe da gente falou, sei lá quem falou, isso aí é azul. Falou, então aprendi, essa corzinha aqui é azul. Entenderam? É assim. Uma coisa é o teu olho e outra coisa é o teu cérebro. E alguém te disse que isso aqui é azul. Entenderam? E pronto, é o azul e a gente chama de azul. E essa mesma explicação vale para todas as outras pessoas aqui, né? Então, é bem interessante porque, até se vocês querem, quem tem lâmpada colorida em casa e quiser fazer uns experimentos, aí é bem legal. Se tiver vamos supor que tu tem uma lâmpada azul na tua casa e tu tiver uma peça de roupa azul aí no teu roupeiro, hein? Tu vai lá para um quarto escuro, bota a tua blusa azul, né? Azul não, eu falhei no meu exemplo aqui. Vamos supor que tu tem uma lâmpada azul, né?
Pega uma camisa vermelha, né? Porque se a camisa é vermelha, tipo esse cara aqui, a luz azul ela absorve, né? Toda a região do vermelho, do azul ele absorve. Só o vermelho que não absorve. Então, se tu tiver uma luz azul em casa, certo? E tu pegar uma camiseta vermelha, for para dentro de um quarto e ligar só a luz azul, a única fonte de luz é o azul, né? Tu olha assim, tu vai ver que a tua camisa tá preta. Tu vai ficar, cara, se tu fizer bem perfeitinho o experimento e não tem outra fonte de luz, né, só azul mesmo, a tua camiseta que tu sabe que ela é vermelha, tu vai olhar a tua camiseta tá preta. Ela tá preta. Perfeitamente preto. Tu apostaria todo o teu dinheiro do mundo dizendo que aquela camiseta ali é preta. E ela não é preta. Na luz branca ela é vermelha. Entenderam? Só que como ali tinha uma molécula que absorve luz no azul, no verde, só no vermelho que não absorve, tu botar só esses comprimentos de onda ali para aquelas moléculas, elas absorvem todos os comprimentos de onda. Então aqui já dá até para perceber o seguinte, ó. Quem entendeu aí o meu discursinho aí que eu fiz, já dá para perceber que o que é uma roupa preta? Uma roupa preta é a roupa em que absorve todos os comprimentos de onda, certo? E o que é uma roupa branca? A roupa branca é uma roupa onde não tem nenhum pigmento ali que absorva o comprimento de onda na região do visível. Então esses pigmentos que estão na roupa ali, né, eles não absorvem luz na região do visível. Então como vem a luz do sol, bate na roupa branca e volta tudo para o olho da gente, a gente enxerga branco. É isso, certo? Depois nós vamos lá mais adiante aqui. Aqui, então agora eu já vou entrar numa discussão aqui que já vão vir para a química da coisa, né? Então até então a gente falou o que é a luz, as propriedades da luz, né? Que eu tenho que saber isso aí, né? Para entender o resto. Mas agora, aqui eu posso aumentar a tela. Agora a gente vai ver por que as moléculas absorvem luz. Por que eu incido luz numa molécula e ela se interessa em absorver luz, certo? Então eu vou dizer para vocês que molécula é formada por átomos, né? Isso aí tá chovendo molhado para vocês, né? Formada por átomos, tem as ligações químicas e tudo mais. Bom, então eu vou dizer para vocês o seguinte: a luz, né? Cada comprimento de onda, ele tem uma energia, certo? Então eu vou dizer para vocês que na faixa de energia dos comprimentos de onda, aqui eu já peguei uma faixa maior. Aquela hora que eu fiz uma telinha bem simples, acho que era essa aqui, né? Eu botei só essa aqui, ó. Eu botei 3 regiões, ó. Antes do visível e depois do visível, tá? Só que agora nesse desenho aqui eu já deixei mais completinho o desenho. Esse desenho aqui acho que é lá do Skug ou do Harris, não me lembro qual deles, tá? Então aqui, ó, esse desenho aqui, ele já tem mais faixas, ó. Por exemplo, aquela região do visível lá é só esse pedacinho aqui, ó. É o que o nosso olho vê. Aqui é toda a região do infravermelho, né? E aqui é toda a região do ultravioleta. Menos energético que o infravermelho vem a região de comprimento de onda chamado micro-ondas, né? Então, aquele micro-onda que a gente tem em casa para aquecer os alimentos, ali é emitido uma radiação que é menos energética que o infravermelho, entenderam? E se tu fizer uma radiação com comprimento de onda maior ainda que o micro-ondas, já é os comprimentos de onda de rádio, radiotransmissão, AM, FM, rádios e assim vai, certo? Comunicação de aviões. Aqui, por exemplo, algumas faixas de comprimento de onda, elas são muito reguladas, né? É extremamente proibido alguém mexer em algum aparelho que tenha. Inclusive, dentro do micro-onda aqui é a faixa de comunicação entre aviões, né? Torre de comando, aeroportos e tudo mais, né? E, inclusive, é um comprimento de onda meio perto, assim, do micro-onda, se não me engano. Mas o micro-ondas, eles são bem homologados, né? Então, por isso que tem toda uma homologação, digamos assim, né, desse tipo de aparelho, porque o mundo inteiro usa as radiações eletromagnéticas, né? Então tu não pode, por mais que o micro-ondas é feito lá na China ou em Manaus, não interessa, ele tem que vir homologado para aquela faixa do micro-ondas ali que funciona, certo? Bom, então aqui o que eu vou explicar aqui? Outros comprimentos de onda são mais energético que o ultravioleta, já vem os raios X, tá? E depois vem os raios gama e depois raio cósmico, né? Bom, então sabendo dessas diferentes faixas de energia da radiação eletromagnética, o que acontece quando uma molécula recebe radiações? Então, meu tempo está estourando aqui, parem.